papelão da seleção brasileira nos Estados Unidos. A campanha da seleção brasileira termina como começou. Um vexame, atuações patéticas, um time desorganizado, um treinador que teve 25 dias com essa seleção. Me desculpa, você ter 25 dias com uma seleção para ela mostrar um futebol patético como esse em 4 partidas, foram 4 jogos. 4 jogos patéticos, 4 jogos desorganizados, sem jogador decisivo, sem treinador para impor o seu estilo de jogo numa seleção brasileira, e o Brasil mereceu sair da Copa América como chacota. O Brasil mereceu sair da Copa América como vexame. Um Brasil que não tem time, um Brasil que hoje não tem um treinador à altura da seleção brasileira. O Dorival provou isso, pode melhorar, mas é ridículo o começo do Dorival na seleção brasileira. E não tem sangue nos olhos. E outra coisa, hein? Eu vou passar pro Mauro César já, que ele fez uma observação. O Dorival Júnior, antes da disputa por pênalti, ele não tava no meio da roda da seleção brasileira. Ele tava atrás. Ele tava levantando o dedinho pra ver se ele conseguia falar. Foi algo ridículo. A postura da seleção brasileira, pobre do torcedor, que pagou caro pra ver esses jogos fajutos da seleção brasileira na Copa América. E agora, eu tô preparado, eu tô ansioso pra ver o que os influenciadores que foram bancados pela CBF pra ir pros Estados Unidos vão falar. Eu quero ver se eles vão culpar agora a arbitragem, se eles vão culpar campo reduzido. Eu quero ver o que vão falar, porque fica feio a gente fazer parte de uma imprensa onde jornalista, onde influenciador deve favor pra CBF, ganha muita coisinha da CBF, inclusive entrevista exclusiva, e aí não pode criticar. Pelo amor de Deus, eu quero ver a imprensa, eu quero ver repórter, eu quero ver influenciador falar o que foi essa campanha patética da seleção brasileira. Aqui na Jovem Pan, graças a Deus, nenhum de nós temos rabinho preso com essa CBF que é um nojo. Então aqui a gente pode falar a verdade. O Brasil não teve futebol, foram atuações ridículas, foram jogadores sem liderança, foram jogadores que não conseguem decidir jogo, e foi um treinador que teve 25 jogos pra treinar essa seleção e teve 4 atuações ridículas. Contra o Paraguai perdeu pra todo mundo. Então não dá pra levar em conta. É uma seleção onde jogador quer discutir com o Thiago Leifert porque foi criticado. E querem jogar o povo contra a seleção. É só jogar bem, que ninguém joga o povo contra a seleção. É só pra mostrar futebol que ninguém vai querer jogar o povo contra a seleção. É onde tem capitão que vai na torcida. Tá falando o quê? Aqui não tem ninguém brincando, não tá brincando, mas o futebol da seleção brasileira tá de uma criança brincando no parque. Então, Danilo, em vez de você ser o capitão que quer mostrar moral e falar com a torcida depois de jogo, cobra do seu grupo pra jogar alguma coisa. Cobra do seu grupo pra não ter 4 atuações patéticas da seleção brasileira, porque aqui hoje a gente vai cobrar, aqui hoje a gente vai falar, porque a gente tá cansado de ver jogo ruim da seleção brasileira. Eu tô cansado. Eu fui pra Copa de 2018 na Rússia, um lixo. Eu fui pra Copa de 2022 no Catar, um lixo, um bando de atuação ruim. A Copa América perdeu pra Argentina no Maracanã. Agora essa Copa América podia ter saído até na primeira fase, hein? Se o grupo não fosse tão ruim. Mas o grupo era ruim. O Brasil conseguiu dificultar um grupo que tinha a Costa Rica e o Paraguai. E aí, caiu contra o Uruguai. Me desculpa, gente. Com um jogador a mais, por mais de 20 minutos, não criar nada. Não criar nada com um jogador a mais por mais de 20 minutos, essa é a seleção brasileira. A seleção que já foi o orgulho da nação, hoje é uma vergonha para a nação. Hoje o torcedor brasileiro tem vergonha de falar do futebol brasileiro, porque a seleção há anos não motiva o torcedor, não dá tesão pra gente assistir jogo. Sabe qual é o sentimento às vezes? Que bom que foi eliminado. Que bom que eu não preciso mais ver um bando de jogo horroroso dessa seleção brasileira. Eu nunca torci contra a seleção. Agora, eu não vou mentir, não me deu ânimo nenhum torcer pra seleção brasileira. Eu tava vendo a disputa por pênaltis contra o Uruguai, cagando e andando. Essa é a verdade. Sem nem ligar. Porque eu falava, eu não vou torcer pra isso. Tá feio a seleção brasileira. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Mauro César Pereira. Mauro, que papelão.
da seleção brasileira. Começou como um vexame, empatando com a Costa Rica, e terminou como um vexame, com essa atuação ruim e ainda mais com um jogador a mais por mais de 20 minutos. Eu tô vendo a sua carinha, eu quero saber o que dizer, Mauro César Pereira, sobre mais um papelão da nossa seleção brasileira. Primeiro, eu acho tudo isso muito divertido, né? Especialmente com esse seu editorial eloquente, né? Absolutamente indignado. Né? Eu acho isso sensacional, acho muito bom. Acho bom mesmo. Sério, não estou ironizando, eu acho isso sensacional. Seleção brasileira, que nós vimos nessa Copa América, é compreensível, né, que o início de trabalho, o time tenha problemas, tenha dificuldades. O primeiro jogo contra a Costa Rica foi isso também, além do adversário muito fechado, aquele gramado diminuto e tal. Mas, acompanhando os demais jogos, né, Paraguai, o Brasil venceu até bem. Teve momentos ali, até que o jogo, antes do jogo se definir, que correu alguns riscos. O Paraguai atacou o Brasil e tal, o time muito fraco do Paraguai, foi logo despachado. Mas contra a Colômbia, quando o Brasil mereceu perder e foi dominado amplamente, e empatou, e hoje contra o Uruguai, em dois momentos. Primeiro, o Uruguai melhor. Depois, o Uruguai com um homem a menos, e o Brasil não consegue criar uma chance de gol. As trocas do Dorival, tudo muito aleatório. Você percebe um técnico perdido, sem saber o que fazer. Me chama a atenção, por exemplo, quando vai entrar o Evanilson, finalmente, né, o centroavante que nem foi praticamente utilizado na competição, e o Juan vai dar instrução para ele. Gente, o Juan, ele nem auxiliar técnico era no Flamengo, o único clube onde ele trabalhou desde que ele parou de jogar. Ele parou no Flamengo, aí ele virou estagiário, depois ele virou gerente técnico. Sei lá o que é gerente técnico. E deu uma entrevista, quando chegou o Tite ao Flamengo, dizendo que quando o técnico era estrangeiro, ele não ficava muito à vontade para falar, porque, ou seja, os estrangeiros não davam muita abertura para ele. Mas peraí, se você tem um cargo de gerente, né, e o técnico não te permite falar, você põe na mesa e fala: vem cá, bonitão, eu sou o gerente desse negócio aqui, pô, você tem que me ouvir. Nós temos que conversar, meu trabalho é falar com você. E se o cara ainda assim não aceitasse, vai até o vice de futebol, o presidente, ou sei lá, Deus, se for necessário, e fala: olha, eu não consigo fazer meu trabalho porque o cara não me ouve, o cara não me dá atenção. E ainda confessou isso numa entrevista. É um cara muito legal, o Juan, mas assim, não basta ser um cara legal. O que ele fazia no Flamengo? Daí virou, sei lá o que, da seleção. E é ele que orienta os jogadores. A gente questionava muito quando o filho do Tite orientava. Cara, a seleção brasileira, o que o filho do Tite tem de experiência para orientar os jogadores da seleção? Essa pergunta era feita, era uma pergunta pertinente. A mesma coisa o Juan. Esse jogou muita bola, mas como auxiliar técnico. Aí a outra cena que me chamou a atenção, no final do jogo, vamos para os pênaltis, comentávamos ali, eu, você, o Piperno, a rodinha de jogadores, oração, aquela coisa toda. De um lado, Bielsa no centro de um círculo de uruguaios, para discutir na mão e falando ali, ó, quem vai bater, como é que faz, como é que não faz, tudo, tá dando as suas orientações finais. E o Dorival estava fora do círculo da rodinha, tentando entrar. Levantando o dedo. É, sim, tentando entrar. Cara, é o técnico, cacete. Porra, você tem que estar no meio falando, pô, a galera é isso. Eu lembrei do Zagallo, ele usa a roupa do Zagallo. Eu tenho, assim, o Zagallo morreu, é difícil falar, mas assim, eu nunca fui um fã do Zagallo. Aquela maneira que ele se relacionava com a CBF, aquela coisa Brasil, amarelinho, eu achava o fanista chato. Mas o Zagallo é um grande personagem do futebol brasileiro, isso é inegável. Não pelos títulos e até por várias situações que ele protagonizou. E uma lembrança muito forte do Brasil em Copas do Mundo é o Brasil-Holanda da Copa de 98. Que o Brasil correu muitos riscos de perder aquele jogo. A Holanda perde muitos gols, é um jogo muito bom. E tem um momento que o Brasil corre muitos riscos, até na prorrogação. E o Zagallo, ele não deu nenhuma orientação técnica, mas, pô, a energia que ele passa com os caras, a confiança, a moral, sabe? É um negócio contagiante. Ali é o cara só, eu sou o Zagallo, porra, campeão do mundo, nós vamos ganhar esse negócio. E o Brasil ganha. O Brasil avança. E o Brasil na Copa do Mundo 98 era uma seleção com vários problemas. Foi a pior seleção do Brasil na Copa do Mundo em desempenho defensivo, que mais tomou gols. Só superada pela do Felipão do 7-1. Então não era um time que tinha o Rivaldo, o Ronaldo, que jogava muito bem, outros jogadores, mas era uma seleção meio problemática. Mas aí você vê o tamanho do personagem que se faz ouvir, que o jogador vai parar para ouvir, porque é o Zagallo que está ali. É o Bielsa que está do outro lado. Você acha que o cara vai sair da rodinha ali e vai virar as costas pro Bielsa? Não vai, é o Bielsa que está do outro lado. E o Dorival não tem esse tamanho. É um cara legal também, como o Juan. Acho o Dorival uma pessoa muito legal, gente muito fina, é um bom técnico, mas seleção pede mais. Por mais que a seleção brasileira seja até hoje decadente, hoje a seleção brasileira é decadente. Hoje não, de muito tempo. Do 7-1 até antes. A seleção brasileira está muito longe do seu grande momento. Isso aí já não é de hoje, não é novidade. Com diferentes treinadores. Desde 2010, né? Mas é muito constrangedor aquilo ali. O técnico fora da rodinha, ele tinha que estar no meio falando com os caras.
Por quê? Sei lá. Então eu fico imaginando como é que é no dia a dia. Mas a culpa não é do Dorival. A culpa é dos dirigentes, que não sabem o que fazer, que foram atrás de um técnico que aí até acho elogiável. Vamos trazer um Ancelotti. Vou dar um tiro lá em cima. Mas aí não consegue trazer. Aí põe o Diniz de técnico tampão, tira o Diniz, aí busca o quê? Quem foi campeão aí? Ó, esse cara aqui ganhou. O Flamengo agora. Então é ele. Quer dizer, não tem critério, não tem, sabe? E eu achei aquilo ali uma situação muito constrangedora. Acho que retrata o que é essa seleção brasileira. A seleção que não tem nada, que não acrescenta nada, que não mostra nada e que jogou quase 20 minutos, contando os acréscimos, cerca de 20 minutos, com um homem a mais e não conseguiu criar uma situação de gol. E as trocas do Dorival mostraram um técnico perdido, infelizmente. O cara ali trocando aleatoriamente jogadores, colocando para ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu. E nos pênaltis o Uruguai parecia estar realmente mais bem preparado, em todos os sentidos. E o Brasil foi eliminado. E muito merecidamente foi eliminado. O Brasil não tinha mais o que fazer nessa competição. O Brasil não era pra passar da fase de grupo, Mauro. Não era pra passar da fase de grupo, é porque o grupo é ridículo. Muito fraco. O Brasil empatou com a Costa Rica. O Brasil empatou com a Colômbia, jogando muito pior que a Colômbia e só ganhou do Paraguai. Se o Paraguai tivesse um time razoável hoje, como já teve boas equipes, mas fosse razoável, talvez o Brasil não passasse. É que a Costa Rica é muito fraca. E o Paraguai conseguiu ser pior que a Costa Rica. Esse é o ponto.